Olá, muito bem-vindos. Hoje é a nossa primeira aula do novo livro, dia 21/9/2020. Esse vai ser o nosso último livro esse ano, então recomendo fortemente que todos acompanhem. Vão ser 10 encontros, nós vamos ter 2 feriados no meio, e a última aula vai acontecer dia 7 de dezembro, então não vamos ter oportunidade de outro livro ainda esse ano. E provavelmente, nesse formato atual, talvez esse seja realmente a última exibição gratuita, aberta, amplamente divulgada. Então, como é que foram os outros 2 livros e o que muda para esse novo livro? Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso estudo do livro. É sempre um livro de Bert Hellinger. A gente já até ofereceu outros autores, mas o interesse maior é, sem dúvida nenhuma, por Bert Hellinger. Então, muito bem-vindos. Meu coração se enche de alegria em estar aqui com vocês, compartilhando meu conhecimento e vendo as curas que vão chegando a cada um de vocês, porque pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, eu tenho recebido os retornos de vocês. Então, relacionamento com mãe melhorando, a autorização para permanecer nos Estados Unidos, o green card conseguido, são tantas as bênçãos, as curas, os benefícios, o entendimento intelectual que a gente vem recebendo e curas na profundidade da nossa alma. Então, é muito bom. Bem-vindos de volta, quem já estava, e muito bem-vindos quem está chegando agora pela primeira vez. Então, o que é o Círculo do Livro? A gente se reúne no WhatsApp e depois a gente combina o que faremos aqui presencialmente, né? Lá no grupo do WhatsApp, eu disponibilizo o link para você entrar nas aulas ao vivo que acontecem na segunda-feira, às 19 horas. Então, quem assiste às aulas gravadas e quiser participar presencialmente, pessoalmente, quero dizer, ao vivo, pede o link para a gente ali no WhatsApp, que você entra ao vivo também. O nome Círculo do Livro é uma homenagem aos meus avós, que eram assinantes do Círculo do Livro e que me incentivaram muito aos livros. Então, eu tenho verdadeira paixão, eu adoro ler, eu leio, assim, muitos títulos, enquanto a média nacional do brasileiro é 1,2 livros lidos por ano, eu leio, assim, uns 7, 8, 9. Eu gosto muito mesmo. E em se tratando de Bert Hellinger, é uma literatura profunda, filosofia, dá muito sono, preguiça, é difícil compreender. Então, juntos, a gente consegue ir mais longe, concluindo livros, aprofundando nos entendimentos. Então, é assim, recomendado realmente estudar em grupo. O que é o Instituto Sofia Mateus? É uma escola de desenvolvimento humano. A sede está aqui em São Paulo, na 9 de julho com a São Gabriel, no bairro do Itaim Bibi, onde eu faço meus encontros presenciais, onde eu dou aula, cursos, e também estamos abertos a receber outros profissionais para lecionar. Que tipo de coisa? A gente estuda e oferece cursos de desenvolvimento humano, que falem de psicologia, de harmonização de ambientes, como é o caso do Feng Shui, de Bert Hellinger, de constelações familiares, de formação para novos consteladores, formação para quem quer se tornar terapeuta. Então, quem quer saber mais informações sobre os cursos disponíveis atualmente, acesse o site www.sofiamateus.com.br. Os cursos presenciais atualmente na sede estão interrompidos, não só por causa da pandemia, porque ela está em reforma. A gente deve concluir a reforma até outubro, comecinho de novembro, final de outubro, começo de novembro, então aí a gente volta a ter atendimento presencial com o número reduzido de pessoas. Ontem, após 7 meses, a gente teve um encontro presencial que foi no bairro da Pompeia, em São Paulo, aonde também eu vou oferecer cursos, treinamentos. E ontem foi o curso de constelação familiar. Foi bem legal, nós estávamos em 15 pessoas
e comigo 16, com a Cida 17, estávamos em 17 pessoas, com o distanciamento social exigido, de máscaras, com álcool em gel, e tudo transcorreu na maior tranquilidade. Então, as inscrições são feitas antecipadamente. No dia, a gente vai para o curso e olha que linda, a Caroline falando que conseguiu uma bênção a partir dessas aulas, que é a conquista do Green Card. Sensacional, Carol. Então, lá ontem a gente teve a possibilidade de oferecer o curso, de olhar para estudos de caso, constelar, meditar e conhecer o caminho da doença até a cura e também aquilo que leva um indivíduo saudável a adoecer. Então, não são só vírus e bactérias que podem levar os indivíduos à doença. Foi um campo muito amoroso e a gente respeitou completamente o distanciamento social. Entretanto, dentro da constelação, um ou outro representante teve vontade de se abraçar. E o que eu pude observar com isso? Quando a gente está num campo do amor completo, total, você não tem medo. Aliás, essa é a definição do medo. É onde não há o amor. Aonde há 100% de amor, não tem espaço para o medo. Sem medo, seu sistema imunológico está completamente protegido, fortalecido, amparado, nada te falta. Então, quem quis ali no momento da constelação, se aproximou, se abraçou. Os outros foram até cada um o seu limite. E a gente pôde fazer um trabalho bem bonito mesmo. Na última constelação, a gente pôde ver os imigrantes vindo para o Brasil e um imigrante italiano em específico, a dor de deixar quem ficou para trás, ainda que tenha sido bem-sucedido e aqui no Brasil tenha conquistado coisas, teve filhos, netos, e a vida fluiu através dele, para ele ainda trazia um lamento, um pesar, uma dor do que deixou para trás. E se somos, né, filhos de imigrantes ou somos o próprio imigrante, como no meu caso, eu vim para o Brasil de Angola para o Brasil com 11 meses, a gente está falando então não só da história daquele imigrante, mas de todos nós, porque de alguma forma não nascemos aqui. Quem nasceu aqui foram os índios, nós chegamos depois. E trazemos a nossa história, umas mais dolorosas, outras menos, cada um pagou um preço, mas talvez você esteja sendo guiado, guiada por uma dor que não pertence exatamente a você, é de uma outra geração atrás e que te impede de realizar o sucesso, de se alinhar com o seu propósito, de ser feliz. Então, saibam que a constelação familiar pode auxiliar em todas as doenças, restabelecendo a cura, com a ajuda dos médicos, das drogas, numa equipe complementar, não é uma coisa ou outra, é um conjunto. Entra com antibiótico, entra com antidepressivo e também com a fisioterapia e também com a constelação e também com outros métodos que se fizerem necessários. É por isso que no Brasil, em 2018, o Ministério da Saúde aprovou como prática complementar a constelação familiar. Então, é um grande reconhecimento do auxílio para se restabelecer a saúde. Quero agradecer a todos os participantes de ontem e encorajar quem estiver querendo. No próximo dia 11/10, nós vamos fazer um novo encontro presencial com um grupo pequeno. Então, para os primeiros que fizerem as suas inscrições, ok? Quem quiser saber mais informações, me pede pelo WhatsApp ou para a Cida pelo WhatsApp também, tá bom?
Quem ainda não me conhece, meu nome é Sofia Mateus, eu estudo constelações familiares desde 2011, eu sou consteladora há 8 anos, eu fui aluna de Bert Hellinger, mas me considero ainda aluna, porque tudo que eu estudo é a filosofia advinda dos seus livros, dos seus seminários, daquilo que ele vivenciou e ensinou. Sou aluna ainda de Sophie Hellinger, a esposa dele. Sou uma das multiplicadoras que representa a escola Hellinger aqui no Brasil. Para quem não puder assistir os nossos encontros aqui ao vivo, às segundas-feiras, às 19 horas, vai poder acompanhar a aula a partir do dia seguinte, lá no YouTube. No YouTube você me encontra como Constelação Sofia. Quem quiser fazer meditações, lá no Instagram, tá como Instituto _Sofia Mateus, meditações, posts, insights, entendimentos, também pode me acompanhar por lá. O que é que nós faremos aqui nesses 10 encontros? Um novo formato. Eu acredito que a gente tem sempre que ir melhorando o modelo. Então, o que a gente levava 1h30 para falar, eu quero entregar para vocês em 1 hora. Por quê? Cada um está num fuso horário aqui. Mesmo no Brasil, tem gente de outros estados, temos pessoas nos Estados Unidos assistindo a gente ao vivo e temos pessoas em Portugal assistindo a gente ao vivo também. E a gente tem a demanda natural da vida, as pessoas demandando. Então, eu quero que a gente se torne mais eficaz. A gente vai estudar, conforme a divisão que eu já passei para vocês, um trecho por dia, serão 10 dias. Um PowerPoint ilustrando as imagens, os entendimentos. E eu, junto com um dos alunos, um de vocês, vamos apresentando esse conteúdo. É importante que vocês leiam antecipadamente esse trecho e tragam suas dúvidas, que a gente tem espaço para ir esclarecendo. Caso não dê para esclarecer aqui, na aula seguinte é possível também a gente dar continuidade e esclarecendo as dúvidas. Esses 10 encontros, então, vão ser todas as segundas-feiras, 19 horas até as 20, com exceção dos 2 feriados que nós vamos ter. Um é dia 12/10, que é dia das crianças, e o outro é dia de finados. Se eu não me engano, é 5 ou 2 de novembro. O restante estaremos sempre aqui. Estão prontos? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Então, vamos lá. Angélica, você pode abrir seu microfone e ir acrescentando. Vamos apresentar juntas essa aula. E também, deixa eu ver no chat se a gente tem perguntas já. Cadê? Não achei o chat. A aula gravada fica armazenada. Sim, Esther, a aula gravada fica armazenada onde? Fica no YouTube. Se você abrir o YouTube e colocar lá Constelação Sofia, você vai me achar. Já existem 2 livros inteiros lá, que é A Cura e o outro, Ordens da Ajuda. A Caroline gostaria de dividir com vocês a bênção que aconteceu comigo, minha gratidão por tanto amor. Grata, Carol. A Cássia, estou muito feliz por estar aqui com vocês. No Arvoredo, no próximo dia 11/10. E depois um outro evento acontecerá dia 25/10. Então, em outubro, nós vamos ter 2 encontros presenciais, dia 11/10 e outro dia 25/10, com temas diferentes. Então, eu vou colocar lá no WhatsApp, para vocês saberem exatamente os temas de interesse. No YouTube, sim, Carmen, o nome lá no YouTube é Constelação Sofia. Quem puder localizar lá e colocar aqui com... Falta o N aqui. Constelação, pode dar um espacinho, Sofia.
Quem achar lá o link e puder colocar aqui no chat para dividir com os colegas, agradeço muito. Deixe-me ver a apresentação da aula 1. Esse mesmo. Tem muita coisa aqui, deixa eu fechar esse monte de arquivos. Pronto, agora, sem dúvidas, continuamos. Vocês veem o meu PowerPoint? Vocês conseguem ver o meu PowerPoint? Sim. Beleza. Ops. Então, vamos lá. Para mim, essa primeira imagem já fala bastante. Bom, sobre o Liberados Somos Concluídos, são os textos tardios que Bert reúne no ano de 2006. Liberados Somos Concluídos é um nome que a Sophie, na última aula, vou pedir para todos fecharem os áudios. Deixa eu ver se eu consigo fechar o áudio de vocês. Por favor, mantenham o áudio fechado. Ai, que delícia, que paz. Vamos lá. Bert reuniu uma série de textos que ele chama de textos tardios, e essa tradução para a língua portuguesa do alemão para o português foi realizada graças a Rainer, e a revisão técnica foi da Tsuyuko Spelter, com seu marido, Peter Spelter, foram os meus primeiros professores da formação de constelação familiar na área da comunicação. E depois a formação de constelação familiar profissionalizante. Então, agradecer aqui a Tsuyuko, que contribuiu muito. Ela é a primeira pessoa, depois dessa revisão técnica, ela traduziu livros de Bert e é reconhecida pela escola Hellinger como a primeira a contribuir aqui no Brasil, criando inclusive a editora Atman junto com seu marido e mais 2 sócios, para que as obras de Bert pudessem ser traduzidas aqui no Brasil, editadas e publicadas. Isso é bastante importante para que a gente hoje, por exemplo, tenha acesso a essa literatura. Se não fossem as iniciativas deles, o trabalho de bastidores deles, a gente não teria acesso a essa maravilha. E esses círculos aqui embaixo me remetem à completude. Como é que a gente se completa? A gente se completa quando a gente está preenchido daquilo que falta. Então, se cada um de nós pudermos imaginar que somos cada um desses círculos, já temos algumas informações importantes que a gente vai ver aqui adiante. A nossa importância, a nossa grandeza é reconhecer que nós somos do mesmo tamanho que as outras pessoas todas, nem maiores, nem menores, mas de igual importância. Por outro lado, se a gente se fechasse achando totalmente perfeito, né? Esses círculos, eles são perfeitos. Nós não somos perfeitos, então tem arestas, tem brechas por onde a gente pode se relacionar. Então, um homem e uma mulher podem, por exemplo, se relacionar, porque o homem traz algo do masculino que falta na mulher, e a mulher traz algo do feminino que falta no homem, então eles podem se relacionar. Se nós nos achamos, ou em alguma situação, sentimos que somos totalmente perfeitos e completos, nada nos penetra.
E aí começam alguns problemas, por exemplo. Vamos mais adiante. Angélica, se você quiser ir completando alguma coisa, sinta-se à vontade. Estamos juntos, tá bom? Na introdução de Bert, eu gostei bastante que ele fala que esses textos fluíram a mim nos últimos anos. Então eu fico pensando assim, que quanta coisa quer fluir através de nós, será que a gente dá espaço para que essa coisa seja fluida mesmo? Ou a gente está sempre interferindo com o mental, com o ego, com a dificuldade, fazendo complicações ao invés de soluções? Essa E é para mim, Sofia, o que chama bastante atenção nessa parte, nós que somos alunas dele, né? Que temos todas essas informações do campo dele há mais de 12, 14 anos, a tranquilidade dele como escritor também, como terapeuta, como tudo que ele foi, e ele nos fala que de uma forma muito simplória, transparente, ele diz: eu apenas simplesmente precisei anotá-los. Uhum. Então, é um observador muito delicado, muito sutil, e uma delicadeza em relação à comparação também, né? Como você disse muito bem sobre os círculos, o fruto temporão que se solta na terra, ele diz sobre a saudade, né? O dia a dia é uma despedida, a noite é a hora daquela satisfação do dia bom, da missão cumprida no dia a dia. Achei muito saudável, né? Essas Sim. colocações, sempre trazendo muita paz e muita filosofia. Sim, essa Né? tranquilidade vem desse centramento. Então, ele não atrapalha, ele deixa que as coisas fluam. E então, ele diz que esses frutos permanecem próximo à terra, dela concentram sua força e amadurecem lentamente. A gente não tem, normalmente, a paciência de esperar pelo florescer, pelo amanhecer, pelo dia seguinte, pelo próximo passo. A nossa pressa, ansiedade, aquela condição de estar lá no futuro sem a presença do aqui e agora, atrapalha. Então, ele pode receber essas respostas. Somente quando a fruta madura cai à terra, libera aquilo que serve ao futuro. Quando degustamos essa fruta, esquecemos talvez que a fruta é somente a casca em torno daquilo que continua a atuar. E assim nela se adensa o que era antes e o que ainda será. A gente compartimenta toda a vida. A gente acha que o bife foi para lá na geladeira do supermercado sozinho, ou não faz parte de um animal, a gente não junta as coisas, né? A fruta a gente só quer se saciar e olhar para a cadeia toda, para todo o ciclo, desde o plantador, quem colheu, quem transportou e para onde vai também. Então ele se ocupa disso. E olha que querido, desejo que esses textos enriqueçam vocês. Achei lindo demais. Ele agradece a todos, inclusive as pessoas que publicaram suas obras, e em especial a sua esposa, Herta. É a primeira mulher de Bert, a Herta. E o que ele fala nesse trecho? Que grande é apenas aquele que se sente igual aos outros. Com frequência, um ser humano em relação aos outros se sente maior, se sente melhor. Às vezes é a mulher, como eu ilustrei aqui. Dentro da relação de casal, muitas vezes se mostra a manipulação que ela exerce, o controle, por exemplo, no acesso aos filhos.
Ela muitas vezes impede que os filhos tenham acesso ao pai e que o pai tenha acesso ao filho. E conta histórias de que o papai é mau ou que ele foi embora por outros motivos que não os reais. Então, há que se observar realmente qual é o tamanho de cada um e se ocupar do nosso próprio tamanho e do nosso próprio lugar. Numa relação de casal, homens e mulheres têm o mesmo tamanho. E nessa relação, ela é feita em conjunto para o crescimento do casal, para o desenvolvimento do casal. Não significa que cada um tenha que contribuir com 50%. 50% da louça lavada na pia, 50% da conta bancária. É uma outra relação. Também não é uma relação que tem como base o julgamento de valor. Ah, isso não foi justo, isso foi certo, isso foi errado. É um combinado feito entre os dois e que a grandeza é de igual importância. Então, eu me lembro do feminino e do masculino. São dois princípios de igual importância, o masculino e o princípio feminino. Não se trata do princípio masculino e secundarismo feminino. Ambos com a mesma grandeza. E dentro da família, né, me vem muito a ligação entre os irmãos, né? A humildade, o amor. Quando um se coloca de forma mais soberano, importante, ele vai perder a ligação e os outros, é interessante que o Bert Helling, ele vai para um lado, vai para o outro, né? Então, um vem com aquele sentimento e os outros se retraem diante daquela falta de amor ou humildade. E isso gera uma solidão, uma desconfiança. E a grandeza, ela tem um vínculo também com o servir, né? O adulto que serve através da profissão, através da própria maternidade. Então, é sempre para os outros, né? Não só para si, nem com um objetivo. É importante olhar em primeiro plano para a ligação amorosa. E uma outra palavra que ele traz, né, Sofia, que chama atenção, é que a grandeza é exigente por si só. Uhum. E por que ela é exigente? Ela é exigente porque a gente tem que sair da criança e ir para o adulto. A gente tem que crescer. A grandeza, para aquele que é realmente grande, se coloca realmente humilde. Agora, quem se arroga de uma certeza, ou de uma verdade, ou, eu estou fazendo isso pelo bem do outro. Será mesmo? Uma defesa de um ideal, né? Alguma coisa criada pela mente, por um objetivo a ser perseguido. Sim. Ela perde a conexão com que todos estão incluídos, né? Todos. Sim, onde todos podem pertencer e a gente tem o mesmo tamanho que todos os outros, somos seres humanos. Essa é a verdadeira grandeza. A gente tem vários mestres falando sobre isso, né? Cada um com um vocabulário diferente e se encantando com a diversidade. Nossa, são 7 bilhões de pessoas iguais a mim e eu iguais a eles, então sem se achar especial ou diferente ou melhor, tão bom quanto todos eles. Então a gente é a grande,
Grande é apenas aquele que se sente igual aos outros, pois a maior grandeza que possuímos é aquilo que compartilhamos com todos os seres humanos. Se a gente for ver bem, as maiores felicidades são as coisas mais comuns. Por exemplo, o casamento, a cerimônia, a decisão, a festa, a felicidade, o nascimento de um filho. Com todo mundo acontece da mesma forma. O papai e a mamãe, e chega o bebê depois de um certo tempo dentro do forno, não é assim? E é simples, e é comum, e é corriqueiro. Os grandes heróis morrem sozinhos, são solitários, morrem cedo, não tem essa... O que eu quero dizer é que o comum, o simples, é o mais prazeroso. E ali é que efetivamente está a grande grandeza. Quem se exalta sobre os outros perde a ligação com eles, se coloca maior. Ele se retrai deles e eles, por sua vez, se retraem também. Por isso, essa presunção causa solidão e desconfiança. Aqui matou a charada da depressão. Por que as pessoas se deprimem? Porque estão brigados com o papai depois de 40 anos, ou com a mamãe depois também de um monte de tempo, e às vezes com ambos. Uma pessoa que não consegue ainda se relacionar bem com o papai, com a mamãe, terá problemas de relacionamento de toda a ordem, em todas as direções. Sim, se sentirá sozinho, pode desenvolver ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, entre outras, déficits de atenção e desconfiança. Sim, o que dificulta o tornar-se adulto, né? Porque, por exemplo, numa relação ou de trabalho, onde tem hierarquia, ou familiar, se alguém se separa, se sente diferente, ele olha para os outros também de uma forma exigindo algo, né? Querendo algo a mais, como se fosse um merecedor de algum benefício. E a grandeza, ela vem por si só para que todos olhem para todos, se beneficiando, né, da própria vida. Então, o ser diferente, né? A grandeza por si só, ela já é especial. Então, nessas doenças que você colocou, né, por exemplo, a posição de vítima, o retraimento, a timidez, a pessoa que tem dificuldade da comunicação, que acha que o outro falou aquilo, mas é ela que acha, as palavras foram outras. Então, tem muitas partes, né, para aprofundarmos. Sim. E a gente não consegue suportar por muito tempo essa grandeza sobre os outros. Quando a pessoa está acima dos outros, ela não suporta ficar muito tempo nessa posição, e nem os outros conseguem suportar por muito tempo. Por exemplo, na relação de casal, o equilíbrio e o mudar de posição, o se movimentar nessa relação, o ideal é que ambos estejam sempre lado a lado, mas esse intercâmbio pode acontecer e que seja de uma forma equilibrada. Também aquele que se humilha, se colocando a menos, também não suporta muito tempo essa relação. Então, vamos supor, o arrogante está aqui, não consegue ficar muito tempo, o falso, humilde também não, e o ideal é que a gente olhe para os outros de igual para igual. A pessoa pode estar numa posição superior, é chefe, mas é um ser humano. E de ser humano para ser humano, mas também do meu lugar, então, de subordinado, a pessoa se relaciona de um ser humano para outro ser humano. A verdadeira grandeza é exigente, como a Angélica já falou, e acho que a gente cercou todos os pontos. Você quer acrescentar alguma coisa aqui?
Eu achei que ficou bem completo, que Uhum. tudo está a serviço, né? Está a serviço do todo. Só para finalizar, essa repetição, como, né, tem tantos autores diferentes falando somos todos um, vamos amar mais, vamos procurar a comunicação não violenta. Então é o tempo todo esse pedido orgânico, né? Uhum. Sim. Podemos ir para aforismos. A força. A força, tá? Que está ao contrário. A força, ela vem dos nossos pais. E isso parece óbvio, mas não é. A gente precisa falar também sobre o óbvio. A gente nasceu do papai e da mamãe, na ausência deles, quando ainda pequenos, isso pode incorrer num perigo de vida, efetivamente, porque ainda são muito pequenos e não conseguem se cuidar, se aquecer, se proteger, se alimentar sozinhos. Então, precisamos efetivamente dos cuidados de um outro indivíduo. Normalmente, quem nos acolhe, aquece, protege são o papai e a mamãe, ou deixam-nos aos cuidados de outras pessoas com quem eles confiam. Por alguns motivos ao longo do caminho, as crianças compreendem que eles não são bons o suficiente, o papai e a mamãe, ou não deram tudo o que era possível, ou tudo o que eles queriam. E as crianças, então, passam a se relacionar com as expectativas delas com relação ao papai, se relacionam com as expectativas delas em relação à mamãe e não exatamente com o papai e com a mamãe. Então, a grandeza exigente exige que a gente saia da postura de criança infantil, carente, que ainda espera que eles deem, e vamos observar, será que eles não deram mesmo? Será que eles não estavam lá? Será que não fui eu que saí, que fugi, que deixei, por algum motivo entendi que eles não me davam o suficiente e aí não quis tomar mais? E o amor deixou de fluir com aquela leveza, com aquela tranquilidade anterior? Então, é bem importante a gente observar as nossas raízes e realmente como são as nossas relações com eles hoje. Um momento de sinceridade total e completa. Eu realmente concordo totalmente com o que o papai e a mamãe me deram, ou eu tenho exigências, eu tenho lacunas em aberto para com eles. Se ainda existem lacunas, eu não os tomei completamente. Então, quando encontramos outras pessoas, sentimos imediatamente se eles têm força e quanta força eles têm. Se você não percebe isso, é porque você não está no seu centro, e quando as outras pessoas se aproximam, você não percebe a força que ela está trazendo com ela. Uma pessoa que ama seus pais, evidentemente, tem mais força que alguém que rejeita um ou ambos. Homens e mulheres que têm filhos e cuidam amorosamente têm mais força do que homens e mulheres sem filhos. Olha que interessante. Via de Muito. regra, também as pessoas casadas têm mais força e mais peso do que aquelas pessoas que ficam sozinhas. Portanto, é evidente que as pessoas ligadas a muitas outras têm mais força que aquelas que se isolam, não importando quais sejam os motivos que levaram elas a se afastarem. Então, o caminho não é trocar menos, é trocar mais, é ter mais amigos, se envolver com mais grupos, de uma forma equilibrada, de adulto para adulto, e não se colocando maior, porque você doa a sua energia, ou se colocando sempre carente, pedinte, numa necessidade constante de receber, receber, receber. Exige de nós, para tomar essa força e fazer contato com ela,
que a gente se coloque no tamanho apropriado daquilo que nós temos, que nós já somos. E nesse aspecto, o Osho fala que a maior dificuldade do ser humano é olhar para a sua própria luz, porque as negatividades nós estamos habituados a elas, e o que nós já temos de conquistado. Outras pessoas com as quais estamos ligados num amor afetuoso, respeitoso e recíproco, acrescem algo ao nosso próprio ser, ampliando-o e aprofundando-o, dando-lhe plenitude e peso. Quanto maior o número de pessoas com as quais estamos ligados dessa maneira, tanto maior se torna o nosso próprio peso anímico e tanto maior se torna a força que possuímos e irradiamos. Olha que maravilha! O peso anímico, ele se refere aqui ao peso da nossa alma. As pessoas também ganham força através do seu destino, de tarefas cumpridas e de sofrimentos vencidos. O que é isso? A forma como você saiu do seu país, a forma como você emigrou ou migrou, as tarefas que realizou ou que fez parecer que foi você que fez, e o sofrimento que você superou, seus pais, desde o primeiro homem, desde a primeira mulher da sua linhagem. Tudo isso está presente e te confere força ou peso, forças ou pesos. Além disso, parece que, sobretudo as pessoas com as quais estavam e estão ligadas, lhe conferem como um círculo invisível ao seu redor importância, força e amplitude. Sabem os círculos da árvore? Conforme ela vai crescendo, cada anel representa mais um ano de crescimento. Ele diz que nós também somos assim. Quanto maior o círculo de pessoas que você influencia, demonstra a sua importância, força e amplitude. E não é você que se confere importância, porque quando você se confere importância, você pode se perder na sua vaidade, por exemplo. Mas o entorno vai dizer sobre a sua importância, a sua força e a sua amplitude. Sobreviventes do Holocausto, por exemplo, parecem estar rodeados daqueles mortos com os quais estavam ligados pelo destino, de tal forma como se estes estivessem presentes neles como uma força muda, e assim parece que os sobreviventes, enquanto vivos, também pertencem aos mortos, como se os mortos estivessem sendo lembrados neles, e como se eles nos lembrassem também a nós da outra realidade, aquela mais poderosa, mais sombria. Observamos algo semelhante em guerreiros sobreviventes. Também eles estão ligados a muitos mortos, estão rodeados por eles, pelos camaradas mortos e também pelos inimigos mortos. Também ganhamos força através daqueles a quem ajudamos, a quem, através das nossas ações, possibilitamos viver e continuar vivendo. Isto vale não somente para aqueles que estão a serviço imediato da vida, como, por exemplo, os médicos, ou outros também que agem em prol das pessoas. Qualquer que seja o seu âmbito, isto inclui principalmente aqueles que têm influência sobre a vida de muitas pessoas, como políticos, empresários, comandantes de exército. Nesse sentido, também os ricos, na medida em que sua riqueza beneficia os outros. Todos os empreendimentos conferem àqueles que os empreendem também um peso pessoal, um carisma especial e uma força. No livro anterior, Bert fala assim: pergunte-se, você foi uma bênção para alguém hoje? Então é disso também que ele está falando. Se você foi, se você é, se você será, se você beneficia os outros, maior é a sua força, maior é a sua amplitude, maior é a sua importância. E ele continua também: na psicoterapia faz diferença se o terapeuta se ocupa de uma única pessoa ou se sua visão abrange também os outros aos quais essa pessoa está ligada, que é a empatia sistêmica. Se nós, como terapeutas, olhamos para o todo, para todo o conjunto. Só fazendo um parênteses, né?
eu conheci o Bert Hellinger, e a visão, né, da constelação sistêmica chegou ao Brasil de forma bem recente, muito menos de 15 anos, e eu percebo, assim, na minha caminhada como psicóloga e como educadora, o quanto eu cresci com essas informações, porque numa faculdade de psicologia, que são 5 anos, não é ensinado sobre esse tipo de visão. Você faz uma entrevista com as pessoas da família, por exemplo, no caso, quando um adolescente vem para o consultório, mas a mente do psicólogo é treinado para ficar mais focada apenas no cliente, claro que sabe, né, faz uma anamnese rápida. Agora, a diferença, isso que eu me apaixono cada vez mais por esse trabalho, porque nós vamos, como um treinamento de academia mesmo, nos mudando internamente, mudando a forma de olhar, reconhecendo o que faltou lá na faculdade, o que faltou naquela formação, e crescendo com essas informações tão ricas, essa evolução, né, tão verdadeira. E o quanto que ela age, né, Sofia? O quanto ela age na família, quando você atende uma pessoa, atende a mãe, e as crianças, por exemplo, que estão emaranhadas nessas situações, quando a mãe se constela, quando a mãe aprende um pouco, ela vai liberando, né? Vai liberando a geração filhos. Então, é uma riqueza. E o terapeuta aqui, isso que eu gostaria de falar, porque é bem essa parte agora, o terapeuta que se engrandece, isso eu já estudei, isso eu já vi, não, eu fiz psicanálise, fiz isso, fiz aquilo, ou nas constelações, eu já sei que o pai e a mãe e tal. E não é assim. Esse tomar pai e mãe, ele não é aqui. Eu sei, não, eu tudo bem com a minha mãe, com meu pai, não, é lá nas camadinhas internas, né? Então, na pedagogia sistêmica mesmo, a nossa professora mexicana, Angélica, tomar papai e mamãe a nível inconsciente, 365 dias do ano e a todo momento, se possível. E não existe aquele que, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, estou pronto. Isso também foi por água abaixo, né? Até pouco tempo a gente estudava, via que os profissionais, o professor já estava pronto, o psicólogo, o fono, o advogado, hoje não. Por quê? Com essas informações, nos curamos. E com essa leitura aqui tão rica, né? Sempre trazendo saídas. Sim. Assim vamos nos liberando. Exatamente. E eu não recebi o meu livro físico ainda, então eu montei a aula a partir do PDF. Não tenho certeza se todo o conteúdo está exatamente igual, mas ao final vamos checar, tá bom? Se faltou algo, a gente coloca na aula seguinte. Tá, no meu, esse sim, não, era o final. Aí tinha os aforismos, né? Humildade, harmonia, e depois o sim ou não. Então não vi. Esse já é o final, ó. Esse já é o final? Tá. Eu posso só dar uma pinceladinha aqui, sim, porque ficou muito bonito o da humildade. É assim, aforismos, né? Ele tem assim, o que me chama atenção é esse estilo do Bert Hellinger, né? A criatividade dele. Em alguns livros ele é mais poético, em outros ele é mais pedagogo, em outros ele é mais filosófico. Então, um escritor que tem muita criatividade e que às vezes, como aqui,
É como se ele ditasse algo para nós, né? Mas para ele mesmo, filosofando, conversando com aquelas palavras. Então, ele traz a humildade e aí ele vai fazendo, assim, eu senti como uma viagem, sabe? Achei muito rico, assim, poder passar para vocês aqui no grupo. A soberba é um cavalo no qual não se vai longe. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. Quem é realmente grande renunciou. Sofrer é deixar ir. Quem não peca permanece criança, não vira adulto, porque está limitada, está fechada, está bloqueada, está com muitas exigências para errar, para começar de novo. Por isso permanece criança. Os pequenos presentes unem, os grandes separam. Posso dar um exemplo? Sim. Por exemplo, numa relação de namoro, eu penso assim, né, em experiência pessoal, e que também vocês devem ter tido momentos que dividiram um bombom com amor, dividiram um sorvete, um doce. Então, esses pequenos momentos onde vem aquela emoção, aquela alegria, ninguém deve nada para ninguém. Você não precisa, como se fosse uma roupa de marca, agora eu vou comprar uma melhor, né? Essa concorrência, essa leva a uma separatividade. Então, aqui nessa parte que ele fala sobre a humildade, ele percorre um campo muito rico, né? Com essas pequenas frases tão profundas. Ele fala da culpa, a consciência da própria culpa reduz as próprias exigências. O que se tornou pequeno se levanta. Sem esperança se tem tudo. E a última, a saudade aliena. Isso a gente pode ver muito em filmes, né? Filmes que as pessoas passam anos e anos vinculadas a alguma tragédia, alguma saudade, algum amor que partiu, ou aquela história do passado, que de um vizinho, parece assim um encantamento, né? Tem algo que a pessoa perde a conexão, de que a saudade dói tanto e ela pode levar o amor, levar a conexão com a pessoa, que continua eternamente viva, né? Essa frase para mim foi muito forte ontem, nesses dias, porque é o mês do aniversário do meu pai, e assim, eu me vinculo a muitas memórias. Então, quando eu li essa parte do livro, eu agradeci aqui, agradeço ao que eu tenho aprendido aqui com vocês, e chegou de uma forma assim, sabe, como um vento fresquinho, a saudade aliena. Então, eu tenho meditado e vou levar também essa frase comigo. Perfeito, Angélica. A saudade aliena. Por que a saudade aliena? Porque faz a gente ficar lá no passado, vivendo uma situação que já não é mais. Passou fome, ok. É duro, passou. Tá lá atrás. Não deu, não pagou sua faculdade. É verdade, tá lá atrás. Agora, o que eu recebo em consultório? Adultos com 46 anos de idade, com possibilidade de fazer a sua faculdade, pagar a sua própria faculdade, alienados, reclamando que lá atrás, porque com 17, 18, 19, 20 anos, o pai não pagou a faculdade de engenharia, ele foi obrigado a fazer matemática porque era mais barato. Mas Tá você não vendo? está E os cabelos brancos, né, Sofia? Os cabelos brancos vão chegando e ainda se vive lá algo que dói da infância. E hoje pode ser bem diferente, né?
pode Então, buscar exige de essa... nós esse crescimento, né? Exige de nós olhar com realidade. Olha, esse passado foi dolorido, foi doloroso, não foi possível dessa forma como... Mas você recebeu outra forma. Agora, é importante mesmo? Não, não é. Ressignificar, reconfigurar isso, aliviar a você, libertar você desse passado. Não é bom nem viver lá no futuro ansiosa, nem saudosista lá no passado, porque a alienação é fugir do momento presente. É Então, prisão, né? Então, a Miriam está nos chamando aqui para a próxima parte. Posso continuar aqui um pedacinho sobre sim. a harmonia. Quem estiver em harmonia com a sua alma nunca imita, né? Acho que essa frase eu vou colocar no Facebook. Muito bom. Porque deixamos a nossa criatividade buscando aquilo que eu acho bonito na outra pessoa, e muitas vezes eu não reconheço o que eu trago em mim, e fico sempre olhando para fora, né? O namorado da vizinha, o carro da vizinha, a vida da vizinha, a roupa, a moda, o que eu tenho que fazer, esse pensamento do não dito no coletivo, né? Que também aliena. Quem se submete ao todo permite o desenrolar da história. O que o autor Eckhart Tolle, né, o inglês, escreve também de forma muito bonita. O aqui e agora flui. Fácil é aquilo que é permitido vir. Ao que foi semeado, também é permitido crescer. O que está amadurecendo tem tempo. O mesmo vento sopra muitos papagaios ao alto. Achei muito linda também, imaginar algo da infância, do vento, da liberdade, da alegria, do brincar. O vento, assim como a nossa vida, ele muda de direção em poucos segundos, né? Ele fica mais forte, ele vai para a direita, para a esquerda. Confio mais no rio do que no leito do rio. Esquecer completa. Olha esta, Sofia, bem condensada. O Jair está falando, o melhor que temos do passado é que ele já passou. Sim. Exatamente. E com a nossa inteligência, né? Irmos colocando essas novas frases, escrevendo, colocando uma frase dessa na geladeira, na agenda, porque à medida que lemos algo que nos chama atenção, que acessa a nossa criatividade, nós estamos baixando algo novo, um novo aplicativo. Às vezes, aquele pensamento de 10 anos atrás, que eu tenho que ser o primeiro, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que, era importante, foi útil. E hoje? Sim. Hoje só se aprende a nadar na água. Essa é a frase do Bert Hellinger. O conhecimento é interminável. Então, pausa, respiração, agradecimento, uns minutinhos durante o dia, sempre no mesmo horário, repetindo. O ritmo, assim como a antroposofia fala muito, o ritmo é saudável, é salutar. Desde criança, a vida toda, cultivar conhecimentos de forma saborosa, de forma alegre, de forma leve. O amor espera. Somente se está conectado a cada momento. Essa é a última. E passamos para o sim e o não. Adorei. Só podemos, né? Só estamos conectados com o aqui e agora. O restante não existe. Nem o passado já não existe mais, nem o futuro não existe mais. Só existe o aqui e agora. E como é importante... Aqui agora traz um noivo muito lindo, muito galã.
Sim, eu adorei essa parte do sim e não, porque o mestre fala com muita propriedade do que contém, do que contempla o sim e o não. Um sim sempre é também um não, e um não sempre é também um sim. Então me veio a imagem do yin e do yang, porque na parte branca se é o sim, ali dentro tem uma bolinha preta, que é o não, e vice-versa. Pois quando dizemos sim a algo, estamos dizendo não a outro, e quando dizemos não a algo, estamos dizendo sim a outro. Quando um E casal é desculpa. Quando um casal se dá o sim, diz não a todos os demais parceiros possíveis. Esse sim está aqui direcionado a uma consumação, a uma ação. Exclui uma ação contrária à ação afirmada. Por isso, limitamos nossa liberdade de ação por meio desse sim. No entanto, há um ganho correspondente que nos faz esquecer essa limitação. O não se nega a agir. Não, no entanto, após o não, temos liberdade para decidir por algo novo ou diferente. Não, não quero naquele formato. Então eu posso me abrir a dizer sim para todos os outros formatos que ainda virão. Mesmo se dissermos sim, podemos decidir de novo. Essa nova decisão dá continuidade ao sim. Também podemos voltar a dizer não àquilo que antes havíamos afirmado e com isso ganhamos a liberdade para um outro sim e para mais uma nova ação. Pelo menos parece ser assim. Porém, quando se tratam de coisas essenciais, as possibilidades para um novo sim estão limitadas. Um excesso de sim acaba por atuar como um não, porque aí ninguém vai acreditar, não tem firmeza, não tem força. Sim, 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 para 3, 4, 5 mulheres ao mesmo tempo, cai em descrédito, por exemplo. Limita nossas possibilidades, pois os outros não confiam mais em nosso sim. Algo semelhante acontece também com o excesso de nãos. No final, ambos nos tornam solitários. E o que ele está ensinando aqui? Flexibilidade com você e com os outros. Você pode dizer sim agora e você depois pode repactuar, pode dizer não. E quais as possibilidades? Há sempre um ganho a cada decisão e uma perda dentro dessa mesma decisão, qualquer que seja ela. E traz um chamado, né, implícito para o coletivo, para os sermos sociais que somos, nos tirando da solidão, né, do solitário. Ele traz esse chamado como o ser saudável, porque quando ele fala do sim de forma tão rica, ele chama para a vida, vamos para o movimento, não fique aí, experimente, vai lá, faça essa viagem, depois você pode ir para outro, mas faça. Né? Então tem o simples, né? A vida é simples. Sim. O sim e o não. A imagem do noivo. Tem uma noiva, tinha uma mulher que o queria, mas ele decidiu dizer sim para outra e não para aquela. E tudo bem. Mas Às vezes não tão bem quando a gente ouve um não, né? Vamos aqui entre nós como adultas bonitinhas, mas um nãozinho às vezes sempre incomoda um pouco. É um treinamento aceitar o não. Demissão, mudança. O proprietário vem, pede o apartamento. Alguém fecha seu carro, bate e diz um não, né? Você ia para lá, daí você não vai mais. Mudou tudo. Né? Coisa simples. E como aceitar esse não? Através do lugar de ser adultos, né? De estar em constante aprendizado, com muita paciência, e mais paciência e mais presença. Sim, e aí eu acrescento, Angélica, ao que você disse, o incômodo também pelo sim. Muitas vezes que não é bem recebido, que não é bem compreendido, que também nos exige crescimento.
Também o sim pode ser incômodo, o não pode ser incômodo, o sim pode ser bem recebido, o não também pode ser recebido. Onde é que a gente acha a liberdade de ser a gente mesmo? Dentro desses vínculos, dentro do sim, dentro do não, respeitando a nós mesmos e aos outros, com sinceridade. E aí crescemos, somos grandes, ficamos no adulto, e de adulto para adulto estabelecemos novas formas de nos relacionarmos. Eu estou bem feliz pela aula, bem linda. A gente está aqui com 52 pessoas ao vivo, muito grata pela presença de todos vocês. Angélica, grata pela sua linda explanação. Quem Tô sabe seja um fruto novo, com muitas sementes e outras opções aí. florescendo, muito, muito Isso bom. mesmo, uma bela primavera. Gratidão, gratidão a todos aqui hoje. Muito grata a todos os presentes e na próxima segunda-feira a gente tem um compromisso aqui às 19 horas. Espero todos vocês, todas vocês, sintam-se muito beijadas, muito abraçadas. Em breve estaremos presencialmente também. Beijos, boa noite, muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada, Angélica. Gratidão.